Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda, né, aqui a mais uma análise do nosso canal e vamos trazer hoje aqui para analisar um FII do segmento de papel, dando continuidade à nossa sequência aqui de análises. E mais um FII aí, high yield, pagando altos dividendos, certo? Só que ele tem aqui alguns problemas, eu não gosto muito, eu vou estar comentando aqui quais são, que é o Barigui Rendimentos, tá? É o BARI 11, vou estar trazendo aqui a análise e... Lembrando, no final, né, eu vou falar sobre o básico, em que ele investe, como que ele funciona, de uma forma um pouco mais aprofundada, tá? Mas sem me estender muito, tá? Tocando aqui em alguns pontos bem importantes durante a análise, certo? Que podem passar desapercebidas. E lembrando que aqui é uma visão que eu tenho, uma opinião, nada investimento é 100%, tá? Que é apenas uma visão que eu tenho, eu estou compartilhando com você, não é recomendação de compra ou venda. E, antes de iniciar, só quero lembrar que, se você quiser aprender mais sobre fundos imobiliários, eu estou disponibilizando um e-book gratuito aqui na descrição do vídeo, que é o nosso e-book Manual dos Fundos Imobiliários. Então, vai lá, clica e baixa o nosso e-book, está bem bacana, beleza? Então, vamos iniciar aqui a nossa análise vendo o básico sobre o BARI 11. Primeira coisa, a gente tem que ver se ele realmente é um FII de papel. Se ele tem a obrigação de comprar papéis. E, no caso aqui, o mandato dele é, sim, de títulos e valores, o que quer dizer que ele tem que comprar pelo menos 2/3 do ativo dele em papéis, isso é importante, e ele está no segmento de recebíveis imobiliários. Então, primeiro ponto aí, ok, tá? É um FII essencialmente de papel. A data de IPO dele é relativamente recente, aí, 2019, ela tem um certo histórico, mas ainda é relativamente recente. E ele tem uma boa nota aqui dos usuários Clube FI, dão nota 4 de 5 para ele. Tá? Agora vamos ver aqui os dividendos que ele tem pago ultimamente. Tá? Quando nós vamos puxar nos últimos 12 meses, a gente tem dividendos aqui de quase 15%, né? 14,98%, que é um dividendo bem interessante. Assim como outros FIIs de papel que eu tenho analisado aqui, que são igualmente interessantes, estão no momento bom, né, porque a inflação e o CDI estão altos, né, nós estamos hoje num momento propício para os FIIs de papel, estão pagando bons dividendos. Então, assim como outros FIIs que eu analisei, esse aqui também está pagando bons dividendos, certo? Agora vamos ver o valor patrimonial dele, o PVPA, né, que é o quanto que ele está custando em relação ao preço justo hoje. Ele está com um ligeiro ágio de 1,33%, fazendo um PVPA de 1,01. Ele está um pouquinho acima do preço justo dele, mas é muito pouco. Ele ainda está num valor aí bem acessível. Vale lembrar que, assim como outros FIIs que eu analisei, né, hoje os FIIs estão com um preço bem atrativo para compra, porque nós tivemos uma queda dos FIIs devido à alta da taxa de juros. A taxa de juros subiu bastante ultimamente, né, hoje está no patamar de 9%, subindo cada vez mais. Então, os preços estão caindo e hoje, assim como outros FIIs, ele se encontra num valor bem interessante. Tá? E vamos ver o histórico aqui de PVPA dele. Ele já chegou a 1,07. O máximo que ele esticou aqui foi para 1,11. Nunca esticou muito mais do que isso. E agora caiu para o preço justo dele, praticamente. Tá? Então, vamos ver aqui agora o último relatório gerencial. Um relatório que foi lançado agora em novembro. Tá? Vamos ver aqui o gestor, né, a Barigui Gestão de Recursos. Certo? Vamos ver aqui a taxa de administração dele, 1,305% ao ano, sobre o patrimônio líquido do fundo, que é um pouquinho acima de outros FIIs que eu analisei aqui. Taxa de performance, 20% sobre o que excedeu o benchmark mensalmente. E qual é o benchmark? CDI mais 1,5%. É um benchmark um pouco... Ele é atrelado ao CDI. O CDI costuma ser mais baixo que a inflação, historicamente. Mas é isso aí. Então, o que mais ele fala? Eu vou mostrar aqui os principais dados. Aqui ele compara, né, o seu desempenho em relação a outros investimentos, né, benchmark. Então, está aqui em azul, né, mercado mais yield, certo? Aqui, patrimônio mais yield. E ficou bem acima do CDI, do IFIX, né, o desempenho desse fundo imobiliário. Tá? Vamos ver, é um ponto interessante que eu queria mostrar aqui, o DRE dele. Eu sempre dou uma olhada para a gente ver, né,
Aqui eu faço uma análise o seguinte, eu analiso os fundamentos de uma forma um pouco mais aprofundada, né? Sem me estender muito, mas eu vou aqui nos pontos mais importantes que eu vejo dentro do relatório gerencial. E um dos pontos importantes que eu vejo é o DRE. Vamos ver aqui a razão das despesas em relação às receitas. Tá? Ele teve uma receita no acumulado dos 12 meses de 74 milhões e teve uma despesa de 17 milhões, o que equivale aí a quase 20%, né? Mais de 20% em relação à receita, que é uma despesa bem alta. Tá? Isso aí não me agradou nem um pouco. Só por conta disso eu já não entraria nesse FII, por conta dessa relação despesa-receita ser muito desfavorável. Isso quer dizer o quê? Que se nós tivermos uma baixa na inflação, né, uma baixa na taxa de juros, enfim, na inflação, vai ficar um pouco complicado porque a despesa está alta em relação à receita. Então, pode ser que os resultados diminuam bastante. Agora que a inflação está alta, ok. Todos os FIIs de papel estão pagando bem, tudo, mas nós temos que antever os momentos de baixa também, certo? E quando essa relação está muito apertada, a rentabilidade já pode sofrer bastante. Tá? Então, isso é algo a gente ficar ligado. Agora, vamos aqui ver em que ele investe. Ele investe basicamente aqui, 84% em CRIs, aí 8,8% em fundos imobiliários, 7,5% em renda fixa, o resto em caixa. Tá? Então, basicamente, ele investe em CRIs pulverizados, tá? Que são CRIs que têm muitos devedores associados, né? Não é uma única corporação, uma única empresa. São CRIs que acumulam 1.112 devedores divididos em apenas 9 CRIs. Isso é bom ou é ruim? Bom, aí ter muitos devedores não necessariamente quer dizer que o FII é bem diversificado, que ele é bem seguro. Ele é diversificado, mas não necessariamente quer dizer que ele é seguro. Até porque muitos ativos quer dizer mais exposição a risco. Certo? O que vai valer para dizer se o CRI é seguro ou não são os fatores que eu vou analisar aqui na sequência. Tá? E não necessariamente a quantidade de devedores. Certo? Bom, aí o primeiro ponto de alerta que a gente vê aqui nesse FII é o LTV médio. Tá? A gente consegue enxergar aqui que o LTV médio está entre 74%, a grande maioria dele, 80% do ativo, está entre 74% e 59%. Então, isso aí é o primeiro ponto de atenção que a gente tem que ter. O LTV é o quanto que a garantia por trás dessa dívida, né? Quanto que representa em valores, né, a garantia por trás dessa dívida. Quanto maior o LTV, menos a garantia vale. A garantia por trás da dívida vale. Então, tudo que passa de 50% já começa a ficar um pouco mais arriscado. E a gente pode ver que está entre 59% e 74% o LTV, o que já está um pouco esticado aí, já entra na zona de risco, porque quando eu comparo com outros FIIs que fazem um papel semelhante a esse, eu vi LTVs melhores, aí na faixa de 50%, 50 e poucos por cento. Esse aqui já estica um pouco mais no risco. Tá? Vamos ver outro ponto aqui, o duration. Tá? Duration ele fica entre 4,13 e 3,58. A grande maioria do seu ativo. Eu estou pegando aqui 81% do seu ativo. Tá? Então, esse duration é um duration também um pouco esticado. O que é o duration? É o prazo desses CRIs, dessas dívidas. Tá? Quanto maior o prazo de validade de um CRI, tá, de uma dívida, maior a possibilidade de acontecer algum problema ali na frente, da taxa de juros. Vamos dizer assim, a inflação ela sobe muito e os inquilinos, os devedores, não podem pagar. Quanto maior o prazo, maior a chance disso acontecer e dar algum problema. Certo? Então, o LTV aqui está entre 3 anos, 50,58 e 4 anos, 13. Que é um LTV um pouco mais esticado. Eu peguei aqui, eu analisei, é só você rolar os últimos vídeos. Eu analisei aqui FIIs que tem uma rentabilidade semelhante a esse, que tem uma relação receita e despesa bem mais favorável e que tem um duration menor e um LTV menor. Certo? O LTV dele é um dos maiores que eu analisei até agora e o duration é um dos maiores também. Então, o risco desse FII, ele tem mais risco, ele é um pouco mais elevado. Tá? Aqui ele traz, né, os CRIs que ele tem, tal. E aqui ele traz mais detalhes, em mais detalhes da taxa de juros, indexadores. Eu não vou entrar
em detalhes em relação a isso, porque o principal aqui já foi visto. Aqui ele mostra um aumento, né, no atraso do pagamento dos RIs aqui pelos devedores. A gente pode ver que tem um aumento aqui no número de atrasos, que não representam necessariamente o default dos RIs, mas você pode ver que está no crescente o atraso, né, dos pagamentos, atrasos superiores a 60 dias, e isso é um dado preocupante. Tá? O gráfico apresenta o maior sobre percentual de saldo em atraso acima de 60 dias. Né? E aí a gente vai vendo atrasos acima de 180 dias, tem crescido, ó, você pode ver, tem crescido passado tempo, atrasos entre 91 e 180, atrasos entre 61 e 90 dias tem crescido mais. Tá? Então, está havendo um aumento no atraso desses pagamentos, né, desses RIs. Tá? Então, para concluir aqui, a minha visão sobre esse FII é que ele é um FII que ele tem uma boa rentabilidade, mas ele apresenta vários pontos de alerta aí. Tudo comparando, óbvio, com outros FIIs que eu já analisei aqui, tá? Que tem a rentabilidade semelhante, um dividendo semelhante. Tá? Mas esse FII ele tem um LTV um pouco mais alto, tem um duration um pouco mais alto, a relação receita e despesa não é favorável, está havendo um aumento nos atrasos, entendeu? Enquanto a inflação estiver alta, tudo bem. Né? Todos os FIIs de papel que são indexados à inflação, eles vão continuar pagando bem. Tá? Mas no momento que nós tivermos uma baixa, os FIIs que estão numa situação pior, que têm os fundamentos um pouco piores, eles vão sofrer mais. Tá? E por conta disso, eu não escolheria esse FII de papel para estar investindo. Tá? Mas fica a você decidir. Tá? Aqui é apenas uma visão, uma opinião. Eu quero saber o que é que você acha, né, nos comentários. Deixa aqui para mim nos comentários o que você acha desse FII, beleza? Espero que tenham gostado, um grande abraço e até mais.